Fala devs, beleza? Bom, no último domingo a gente tentou gravar uma live sobre um método de inteligência artificial que chama KNN. A live não deu muito certo, por isso a gente está mandando esse vídeo aqui. A ideia do vídeo é que vocês programem junto com a gente, então aqui na descrição vai ter um link tanto para o dataset quanto para o esqueleto do código, que é para vocês irem preenchendo junto com a gente. E aqui em cima vai ter uma série de vídeos que são pré-requisitos para esse vídeo aqui. A ideia é que vocês saibam de todos os conteúdos para ficar mais fácil absorver o que a gente quer passar durante o vídeo de hoje. E pro resto do vídeo, eu vou iniciar vocês falando com o Theo. Passar um pouco para vocês aqui da introdução para o nosso workshop, para vocês entenderem melhor alguns conceitos e tal, que vão fazer sentido no nosso entendimento. Primeiro, né, vou dar uma agenda aqui do que a gente vai passar. Então, assim, a gente vai passar por alguns conceitos básicos, né, como eu disse, indo desde inteligência artificial até o algoritmo propriamente dito, passando também pela área de machine learning. Começando por, por, por inteligência artificial, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o conceito da área, né? Porque assim, muitas das vezes que a gente ouve, a gente pensa que é algo muito complexo, algo muito, assim, fora de outro mundo, assim, mas na verdade ele é bem simples. A ideia da inteligência artificial é estudar e sistematizar agentes inteligentes. E o que são, né, esses agentes? São aqueles que, dado um estímulo do ambiente, eles reagem buscando maximizar o seu bem-estar. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, você pega um aspirador de pó eletrônico e coloca no canto do chão. Ele vai receber o estímulo do ambiente, ele vai perceber se o chão está sujo ou não, e a partir disso, vai tomar a decisão de que se fica ali ou se vai para outro lugar. Então, é esse tipo de agente com esse relacionamento com o ambiente que a gente busca estudar e sistematizar. Para trazer um pouco mais para vocês de como que isso é uma área, assim, nada de outro mundo, que ela pode ser muito bem compreendida, eu trouxe a parte da interdisciplinaridade. Que qual que é a ideia, né? Que a área de inteligência artificial nada mais é do que o fruto de conceitos e ideias trazidas de outras áreas. Aqui eu trouxe, por exemplo, da economia, quando você pega a maximização, né, da sua utilidade, dado uma restrição, a ideia aqui é mais ou menos a mesma. Você quer fazer com que o seu mecanismo, né, com que o seu agente inteligente te devolva o melhor produto, o melhor resultado, dado o limite que ele tem de memória e de tempo. Eu vou, por exemplo, na área de neurociência e busco entender como que o nosso cérebro aprende. Como que desde pequeno a gente vem aprendendo, funciona o processo de aprendizagem para eu tentar imitar isso com as máquinas. E isso funciona com várias outras áreas. Eu vou pegando conceitos delas e vou abrangendo dentro de uma mesma área. Por exemplo, aqui a matemática, a filosofia e várias outras que eu não coloquei aqui. Mas aí você pode estar, né, se questionando e tal, o que que isso tem muito a ver, né, com o nosso workshop e tal. E a ideia é que o KNN, que é um algoritmo de machine learning, pertence, né, a área de machine learning pertence à inteligência artificial. E ela surge basicamente da ideia de quando eu percebo que eu não consigo passar para esse agente todos os tipos de ambiente que ele pode enfrentar. Por exemplo, eu não consigo falar para o aspirador de pó, não consigo passar para ele todos os tipos de chão que ele pode enfrentar, todos os tipos de buraco, todos os tipos de animais que possam ter na casa. Então eu tenho que fazer com que de algum jeito ele tente aprender e tente continuar maximizando o seu resultado. Então essa é a ideia. Machine Learning surge da inteligência artificial quando eu percebo que eu não consigo passar todos os ambientes que esse sistema possa enfrentar na vida real. E dentro, né, do Machine Learning, como eu disse, vem o nosso algoritmo, né, o algoritmo KNN. E assim, a tradução literal dele já nos diz muito sobre o seu funcionamento, né, que são os K vizinhos próximos. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar, por exemplo, essa nova entrada que eu tenho, representado pelo símbolo de interrogação, e vou querer classificar ele.
porque assim, o algoritmo ele pode ser usado, né, tanto para previsão de classificação como para regressão, mas aqui no nosso caso a gente vai usar para a primeira ideia. Então, por exemplo, quando eu coloco esses k vizinhos próximos igual a 3, essa nova entrada, interrogação aqui, vai ser classificada como verde, porque tem 2 triângulos verdes e um vermelho. Mas se eu aumento esse k para 7, você percebe aqui que agora passa a ser 4 vermelhos e 3 verdes. Então essa interrogação vai ser classificada como vermelho. Então essa é a ideia, é eu pegar os k vizinhos próximos e o que tiver em maioria, eu vou classificar esse novo produto, essa nova entrada, como igual aos seus vizinhos, como igual à maioria dos seus vizinhos. E como que eu faço, né, essa medição de distância entre os vizinhos? E aí vem a ideia da distância euclidiana, que eu pego, por exemplo, se eu tenho uma base de dados com o tamanho e o peso de laranjas e maçãs, de diversas, aí eu tenho um novo produto, né, uma nova fruta que eu quero saber de qual tipo que é. Então eu vou pegar o peso e o tamanho dela e vou fazer a diferença entre ela, usando a distância euclidiana, com todos os outros, com todos os outros atributos das outras frutas que eu já tenho naquele dataset. Então a ideia é que quanto mais próximo, quanto menor essa distância, mais parecido essa nova entrada é com aquela fruta que ela está perto. Então, basicamente essa ideia, é eu ver quem está próximo e classificar ele como se pertencesse a essa classe, de quem está mais próximo. Se ainda não ficou tão claro assim, pode ficar tranquilo que quando a gente começar a trazer para o código, explicar dentro da área já programando, vai ficar mais simples de vocês entenderem. Obrigado. Beleza, devs, agora que o Aparecida, né, que o Theo acabou de explicar para vocês um pouco sobre inteligência artificial, né, o que é e um pouco de machine learning, a gente vai agora para a parte prática, né, da videoaula, que é onde a gente vai trabalhar um pouco dessa metodologia, né, que é o KNN, dentro do machine learning. Então, nesse nosso vídeo, a nossa ideia é analisar uma base de dados, né, um dataset sobre notas de estudantes na universidade. Então, dentro desse dataset, dentro desse banco de dados, vão ter notas, né, e tipos de escolas que eles frequentaram, desde o ensino fundamental até o MBA de algum deles. E aí depois, no final desse dataset, ele vai estar nos dizendo qual que é o salário que essa pessoa, que esse estudante está recebendo e se ela está trabalhando ou não atualmente. Então, a nossa ideia com o KNN é analisar quais desses estudantes têm uma renda, né, um salário acima da mediana e quais estudantes têm um salário abaixo da mediana e entender quais que são as possíveis variáveis que mais têm uma correlação, que mais explicam esse resultado. Perfeito? Então, para começar, aqui, né, eu estou aberto, né, com o Jupyter, como vocês podem ver. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar as bibliotecas que a gente vai usar dentro dessa videoaula. E a primeira delas aqui, né, essas duas primeiras, é o Pandas e o NumPy, que são bibliotecas de estrutura de dados, né? O Pandas a gente pode entender simplificadamente como se fosse uma tabela de Excel dentro do Python, bem simplificadamente mesmo. E o NumPy é uma biblioteca de matrizes e de arrays, tanto os 2D quanto os 3D. O Matplotlib, né, o Seaborn e o MLXtend são bibliotecas que a gente vai estar usando para plotar os gráficos, né, fazer algumas análises visuais. E o sklearn é a biblioteca em si que a gente vai estar usando para criar nosso modelo de machine learning, né, para criar nosso modelo de KNN. Perfeito? Então, começando aqui no Jupyter Notebook, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é dar um Shift Enter, certo? Para a gente poder começar importando as bibliotecas. Então, toda vez que eu quiser rodar uma linha dentro do Jupyter Notebook, eu aperto o Shift Enter e aí ele vai rodando linha por linha. Perfeito? Aqui a gente já importou nossas bibliotecas, vou passando. E caso você não tenha alguma dessas bibliotecas, o que você pode fazer, se você não tiver com o Anaconda, você pode abrir o CMD e dar o pip install alguma dessas bibliotecas, ou pelo próprio Jupyter Notebook você consegue, né, comentar essa linha aqui do pip e colocar o nome da biblioteca que está faltando para você e instalar ela, beleza? Então, a primeira parte agora que a gente vai fazer é uma análise básica, é a primeira análise que a gente vai estar fazendo do nosso dataset
do nosso banco de dados, para a gente entender quais que são as variáveis, quais são as colunas que fazem parte, né, desse banco de dados. Então, dentro dessa primeira coisa que a gente vai estar fazendo é importando, né, a nossa base de dados do nosso dataset, que está com o nome agora de dato.csv, perfeito? E a gente vai estar dropando essa coluna aqui, SL_no, que é uma coluna que ela não vai estar interferindo, né, no resultado, não é tão interessante para a gente. Então a gente vai estar tirando ela aqui e beleza. Então aqui eu printei as primeiras, né, 5 linhas do nosso dataset. E como vocês podem ver, a primeira coluna que a gente tem é uma coluna de gênero, mas que na verdade ela tem uma coluna de sexo, né? Então ela basicamente está nos dizendo se esse estudante ela é uma menina, né? Um menino, né? Se é um homem ou uma mulher. Perfeito? Como está em inglês, né? M é de homem e o F de mulher. Perfeito? Esse SS_P é a nota do ensino fundamental dessas pessoas. E o SSC_B é o tipo de escola que esses estudantes frequentaram. Como esse dataset é um dataset indiano, lá a educação deles é um pouco diferente, mas basicamente vamos entender entre que Others e Central, basicamente a escola pública e escola privada, só para simplificar a nossa análise, né? Não ter que ficar entrando em detalhe, né, no tipo de educação indiana para explicar o que é Central e o que é Others. O HSC_P é a nota desses estudantes no ensino médio e, de novo, o HSC_B é o tipo de escola que ele frequentou, privada, né, ou pública. O HSC_S é se esse estudante ele fez, né, algum ensino técnico, né, como se ele tivesse feito uma ETEC durante o ensino médio e qual que foi a área que ele se especializou dentro dessa ETEC. Se ele fez uma administração, se ele fez arte, se ele fez comércio, vendas, né, etc. Por aí vai. E é basicamente isso, né? Perfeito? E aí depois, quando a gente entra aqui dentro do degree_P, aqui esse estudante ele já está dentro da universidade. Então, basicamente, esse degree_P é a nota que esse estudante, né, dentro da universidade de business, né, dentro da universidade de negócios. Então, todos esses estudantes dessa base de dados são estudantes da universidade de negócios, certo? E aqui é uma matéria em específico que eles estão fazendo dentro dessa universidade. Então, a média ponderada, né, a nota média deles nesse tipo de matéria que ele está cursando é 58 dentro de ciência e tecnologia, ou 64 dentro de comércio, né, e business, né, dentro de comércio e gerência. Perfeito? Então, essa é uma nota. E passando para outra coluna, né, o WorkX, é basicamente se esse estudante, né, até esse momento, ele já teve alguma experiência de trabalho, então prévia, né? Então, se ele fez algum estágio, alguma coisa do tipo. Perfeito? Passando para aqui, né, o stat_P, basicamente, né, é a nota do estudante dentro da universidade. Então, essa aqui realmente é a nota ponderada dele na universidade como um todo, né? Não em uma matéria específica que nem a anterior. Perfeito? Então, é a nota média dele que ele tem dentro da universidade. Passando para depois aqui a questão da especialização. Então, esse aluno ele fez algum MBA, né, depois que ele terminou a universidade. E qual que foi a especialização desse MBA que ele está fazendo? E depois, por último, que essa MBA é a nota desse cara dentro do MBA. Então, por exemplo, se ele fez um MBA de marketing, gestão de pessoas, marketing, finanças, né, e assim por diante. Essa penúltima coluna, a coluna de status, é uma coluna que nos diz sobre se ele está empregado ou não atualmente. Então, se esse estudante que já passou pelo MBA, já passou pela universidade, ele está atualmente empregado. Então, placed, basicamente, se ele está empregado, e not placed é se ele não está empregado, e, portanto, ele não vai ter nenhum salário. Certo? Então, é isso. Então, seguindo, né, com a nossa análise, a gente vai dar um df_info para a gente entender quais que são os tipos, né, quais são as estruturas das nossas variáveis, né, de cada coluna. Então, por exemplo, aqui, a nossa coluna gênero, ela é o tipo do objeto dela, né, é uma string. Então, o que é uma string? Uma string basicamente são caracteres, né, ou são palavras, né? Então, não é um número, não é uma variável numérica. Como vocês podem ver, as variáveis de notas, né, como o salário no caso não, mas por exemplo, SSC_P e o salário também nesse caso, são variáveis, são floats. Então, o tipo dessas variáveis são floats. Floats, né, simplificadamente, a gente pode entender como se fossem números decimais.
bem simplificadamente mesmo. E a ideia da gente entender isso aqui, quais são os tipos das variáveis da nossa base de dados, é porque como a gente está fazendo uma análise de Machine Learning, a gente precisa que todas as variáveis sejam numéricas, né? Porque como é um modelo matemático, a gente trabalha só com números, a gente não consegue trabalhar com palavras. Então a ideia é que mais para frente aqui a gente transforme essas palavras, né, essas strings, em variáveis numéricas, né? Ou até variáveis binárias, na verdade. Então eu vou seguindo com a análise, vou dar um def.describe, né? Vou usar a função describe, para a gente ver, né, algumas variáveis, né, algumas contas aqui, tipo, por exemplo, qual que é a quantidade, né, de linhas que tem dentro da coluna, a quantidade de indivíduos que tem dentro da coluna, SSC_P, qual que é a média, né, dos valores dessa coluna, o desvio padrão, o valor mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, né, o quarto quartil. Perfeito? Então aqui ele nos desenvolve algumas características sobre cada coluna. E como vocês podem perceber, ele só nos devolveu as colunas que são numéricas, né? Porque eu não consigo, obviamente, fazer uma média, né, numa variável, de uma coluna que as variáveis são palavras, né, são strings, não consigo fazer. Então, aqui embaixo, né, eu estou pedindo para ele incluir somente essas variáveis, e aí que ele vai fazer uma análise mais simples, né? Então, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa, me dá quais são as quantidades, né, dentro de cada coluna, quantos que são os valores únicos. Então, como a gente pode ver, dentro da coluna gênero só tem dois valores únicos, né? Na coluna sexo, né, tem dois valores únicos, então masculino ou feminino. Perfeito? E aí ele fala aqui basicamente qual que é a frequência, né, do maior deles. Então a nossa base de dados é composta majoritariamente por estudantes do sexo masculino que cursaram o tipo de escola no ensino fundamental central. Perfeito? E basicamente, só para a gente entender como é que funciona, né, qual que é a disposição dentro, né, dessas nossas colunas, como é que está a disposição dentro do nosso dataset, para a gente começar a trabalhar com com o tratamento desses dados. Então, a partir de agora, a gente vai precisar, né, fazer os filtros, né, e um deles, como eu falei, é transformar essas variáveis que são strings em variáveis numéricas para a gente poder aplicar dentro do nosso modelo de Machine Learning, né, dentro do nosso modelo de KNN. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover, né, aquelas linhas que possuem others dentro da minha coluna degree_t. E por que a gente está fazendo isso, né? A questão é que são essas pessoas, né, que têm essas características, elas são muito pequenas, muito poucas, né? Então elas acabam sendo até um outliers, né, nesse caso. Então a gente vai estar tirando eles do nosso modelo para que ele fique melhor, né? Porque o nosso modelo fique mais preciso. Então, comigo vocês podem basicamente só copiar aqui, tirar os 3 pontinhos, colocar o degree _t e colocar o others. Lembrando que o others tem que começar com O maiúsculo, né? Porque o Python ele faz diferenciação, né, entre caracteres minúsculos e maiúsculos. Então, só toma cuidado nessa parte aqui para colocar o maiúsculo, perfeito? Então, beleza, retirei. A segunda coisa que a gente precisa fazer, só voltando um pouco aqui em cima no Jupyter, é que, como vocês podem ver, as pessoas que não estão empregadas, por exemplo, esse cara aqui, essa pessoa aqui, o salário dela não está como valor zero, né? Está como none, né? Está como nulo, né? Então esse espaço está nulo. Então basicamente o que a gente precisa fazer é substituir esses valores que estão nulos por zeros, né? Para a gente poder trabalhar com as variáveis, né, inteiras, variáveis numéricas. Perfeito? Então basicamente é isso aqui que a gente vai estar fazendo agora. Então, chamando dentro da coluna salário, eu quero que ele filtre, né, tudo que for tiver com NA, coloque um zero para mim, nesse caso, né? Perfeito? Então, só dando um scribe para a gente ver. Então, como vocês podem ver, o mínimo agora é 0. Então, beleza, pessoal, depois da gente ter dado, né, ter preenchido, né, nossos salários com 0, daquelas pessoas que não trabalham, a nossa ideia agora é que dentro que a gente consiga dividir as pessoas que estão com salário abaixo e acima da mediana, né? E como a gente pode ver aqui usando o describe na coluna salário, a gente consegue ver, né, que a mediana dela é de 240 mil, perfeito? Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui é transformando, né, nossa coluna salário em uma coluna
de valores binários, onde 0 vai significar para a gente que a pessoa ela tem um salário abaixo da mediana e 1 que a pessoa tem um salário acima da mediana. Então a gente vai estar alterando, né, os valores da nossa coluna salário, perfeito? E para isso a gente vai estar usando o método, né, função lock, né, do Pandas. Então basicamente o que a gente vai estar dizendo aqui, né, é que para o nosso DataFrame a gente quer que ele localize, né, aquelas linhas que tem, né, um salário, né, menor que 240 mil. Somente na coluna salário eu quero que ele me diga que esse valor vai ser igual a 0, que ele transforme esse valor para igual a 0. E a mesma coisa para os valores acima ou igual a 240 mil, perfeito? Igual a 1. Então, eu vou estar rodando aqui. E como vocês podem ver, que é depois que a gente rodou, né, fez essa alteração, se a gente der a função unique dentro da coluna salário, a gente só tem valores agora de 1 e 0. Então, perfeito, a gente conseguiu fazer esse tratamento e agora a gente sabe, né, que tem quais são as pessoas que têm um salário acima ou abaixo da mediana, sem ter que analisar, né, o salário da pessoa em si, né, o salário que ela recebe. Isso vai facilitar para a gente no modelo, né, mais para frente. Outra coisa importante que a gente precisa fazer é que quando a gente está trabalhando com variáveis que são strings, né, que são variáveis que dão características, né, da nossa população, dos indivíduos, né, a gente precisa criar colunas específicas para cada característica desses indivíduos, né, colunas que nos digam se a pessoa tem ou não aquela característica. Então, por exemplo, na coluna gênero, né, que nos diz se a pessoa é do sexo masculino ou feminino, é uma coluna que ela nos dá as duas informações numa única coluna. O que eu quero, né, é que existam duas colunas que nos digam que se essa pessoa é uma mulher, sim ou não, e se a pessoa é um homem, sim ou não. Perfeito? E isso, basicamente, ela tem um conceito matemático por trás, né, que não vale explicar aqui no vídeo, né, mas que vai ajudar a melhorar o nosso modelo, né, a acurácia do nosso modelo. Perfeito? Então, eu vou estar fazendo isso, né? E como é que a gente cria nessas colunas diferentes é usando essa função aqui do Pandas, que é o getDummies, perfeito? Então a gente vai estar criando um novo DataFrame que vai se chamar df_dummy, usando essa função getDummies. Para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo, eu vou estar dando um head aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, como vocês podem ver, a gente criou, né? A função criou duas colunas agora para o sexo. Então tem uma coluna que é o gender_f, que nos responde, né, se a pessoa é uma mulher, sim ou não, sendo 0 não e 1 sim. Então, no primeiro caso aqui, ele está falando, essa pessoa, esse indivíduo é uma mulher? Não, porque tem um 0. E na outra coluna, gender_m, essa pessoa é um homem, sim ou não? Como ela respondeu 1, então sim, essa pessoa é um homem. Perfeito? E ela faz isso com todas as outras colunas, né, que trazem características, né, como a coluna que falava, né, se a escola era uma escola pública ou privada, ou qual que era o tipo, né, de especialização de MBA que a pessoa fez, perfeito? Então, seguindo aqui, a gente vai estar fazendo uma análise de correlação entre as variáveis para a gente entender quais que são as variáveis que mais explicam os indivíduos terem um salário abaixo ou acima da mediana. E para isso a gente vai estar usando, né, a biblioteca Seaborn para a gente criar, né, uma matriz de correlação das variáveis. Então, eu vou estar plotando nessa matriz de correlação aqui. E basicamente essa matriz de correlação ela nos dá os valores que vão de -1 até 1. Ou seja, né, os valores negativos são aquela correlação, né, a relação entre as variáveis é uma relação indiretamente proporcional, né, se for positiva, e inversamente proporcional se for negativa. Então, basicamente, se for negativo, quando o valor, né, um valor sobe, o outro desce. Se for diretamente proporcional, os dois valores sobem junto, né, quando eles crescem. Então, nesse sentido aqui, como é que eu faço a análise, né, dessa matriz? Então, por exemplo, se a gente pegar a linha, né, da minha variável salário, a gente pode ver que tem uma série de números aqui, né, que são os valores da correlação. Então, por exemplo, a correlação entre o salário, entre a variável salário, a correlação entre a variável, né, da nota do ensino fundamental é de 0,49. Então, o que a gente pode entender é que a variável, né, das notas do ensino fundamental explica 0,49% a variável salário. Então, as variáveis que mais explicam, né, a minha variável salário é a nota do ensino fundamental, a nota do ensino médio e uma das notas da universidade. Vocês podem ver 0,49, 0,36
e 0,38, perfeito? E quando a gente está fazendo essa análise, a gente tem que sempre olhar o valor absoluto, certo? Então beleza, pessoal, para a gente entender agora, né, como é que essa relação, como é que dá essa correlação entre a variável e o salário e essas três variáveis que mais a explicam, a gente vai estar plotando um gráfico dessas variáveis para a gente ver se existe uma divisão, até que, claro, nessas variáveis conseguem dividir claramente as pessoas que estão com salário abaixo da mediana e as pessoas que estão com salário acima da mediana, perfeito? E uma última coisa muito importante em relação à correlação é que a gente precisa saber que correlação não implica em causalidade, certo? E o que isso quer dizer? Que não necessariamente uma pessoa que vai ter um salário, né? Não necessariamente uma pessoa que tem uma nota do ensino fundamental muito alta vai ter um salário acima da mediana, né? Não é uma verdade. É basicamente uma correlação matemática e não que uma coisa vai implicar na outra, certo? Então beleza, pessoal, seguindo com a nossa análise gráfica, o que eu vou estar fazendo, né, é plotando um gráfico, né, onde o meu eixo X vai ser as notas, né, do ensino fundamental e o meu eixo Y vai ser as notas do ensino médio. E eu quero basicamente que ele diferencie, né, esses pontos pelo salário, né, pela mediana do salário. Então, perfeito. Como vocês podem ver, as bolinhas laranjas são aquelas pessoas que têm um salário acima da mediana e as bolinhas azuis são aquelas pessoas que têm um salário abaixo da mediana. Perfeito? Então, basicamente, como a gente pode verificar, quanto mais essas notas, né, crescem, maior é o número de bolinhas laranjas que tem. Então, maior é o número de pessoas que recebem um salário acima da mediana. E quanto menor é essas notas, maior é o número de pessoas que recebem um salário abaixo da mediana. Como vocês podem ver, isso não é uma verdade, né? Ainda tem algumas pessoas que não seguem essa regra, mas de qualquer forma a gente consegue ainda assim traçar uma certa reta, uma certa divisória entre as bolinhas laranja e as bolinhas azuis, perfeito? Dá para enxergar uma divisória. Eu vou estar plotando outro gráfico agora, mas eu vou estar trocando, né, a variável do ensino médio pelas notas, uma das notas na universidade, para a gente ver essa correlação também, se existe uma divisão melhor, né, uma divisão mais clara, né, das bolinhas laranjas e azuis. Assim, logo de cara a gente consegue ver que essa divisão é um pouco menor, certo? Pelo olhômetro aqui, mas que ainda essa correlação, né? Essa ideia de quanto maior é a nota, provavelmente o salário é acima da mediana, ela persiste. Mesmo que de maneira menos clara, ainda a gente consegue enxergar essa questão, beleza? Então essa foi a primeira análise, né? A primeira tratamento dos dados, a primeira coisa que você precisa fazer quando vai estar aplicando o modelo de KNN. E agora a gente vai estar seguindo efetivamente para a aplicação desse modelo de KNN. Quem vai estar falando com vocês agora vai ser o Diego. E aí, pessoal, meu nome é Diego. E antes da gente dar procedimento para o nosso código, eu queria apresentar para vocês dois conceitos que são cruciais na hora da gente criar o nosso modelo, tá? Então, o primeiro conceito que eu gostaria de apresentar para vocês é o de separação das nossas variáveis em features e targets. Ou seja, a gente quer separar nossas colunas naquelas em que são aspectos de uma pessoa e aquela coluna que é a que a gente quer prever, tá? Então, nesse caso, as colunas que são os aspectos, no nosso exemplo, a gente pode definir como o sexo da pessoa, o nível de escolaridade, o seu trabalho anterior ou não. E a coluna que a gente quer prever é a sua renda salarial, tá? Então, no nosso exemplo, a gente tem a forma tabular dos nossos dados, né? Então, a gente tem 215 linhas, ou seja, 215 pessoas, e vários aspectos, e por fim, o nosso target, o salário da pessoa que a gente quer prever, certo? Então, genericamente, a gente pode chamar de coluna 1, 2 até N, e a linha de 1, 2 até M, certo? Se a gente for visualizar isso na tabela, esse conceito, a gente tem que todas as colunas menos a última são nossas features, ou seja, o nosso xão que a gente vai denotar, e a última coluna, que é o nosso target, que a gente vai denotar por Y, tá? Normalmente, as últimas ou a última coluna são o target e todo o resto são as features, beleza? Outro conceito que eu gostaria de apresentar para vocês é a separação do nosso dataset em treino e teste. Ou seja, a gente vai pegar
uma parte das pessoas e deixar num canto, a gente vai chamar isso de treino, e separar outro grupo de pessoas e chamar esses caras de teste, tá? Então, por que a gente faz isso? E normalmente é 80-20, tá? A proporção. E por que a gente faz isso? É basicamente pela seguinte justificativa. A gente vai criar o nosso modelo, certo? A carcaça dele. Depois que a gente cria essa carcaça, é importante a gente passar dados para o nosso modelo para ele treinar, ou seja, para ele reconhecer padrões dentro da nossa amostra, certo? Depois que ele reconheceu esses padrões, é interessante a gente testar o quão bom ele está sendo na hora de prever novos resultados. Então, é para isso que o dataset de teste entra em cena. A gente insere mais valores para ele e a gente fala para ele prever o salário dessas pessoas, dessas novas pessoas, e com base na resposta definitiva, a gente bate e vê qual foi a taxa de acerto do nosso modelo. Correto? Então, é isso que está sendo representado nessa figura. A validação seria a hora que a gente testa, tá? E, beleza, quando a gente for juntar esses dois conceitos, a gente vai ter uma separação do nosso dataset em 4 quadrantes, tá? Então, a gente vai ter primeiro o x_train, que são nossas features de treino, y_train, que é o nosso target de treino, x_test, que é nossa feature de teste, y_test, que é a nossa feature de teste. Beleza? Esses são os conceitos que eu gostaria de apresentar para vocês. Agora a gente já pode voltar para o nosso código. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir nossas features. Beleza? Como que a gente define isso? Selecionando todas as colunas menos a coluna salário. Então, eu vou selecionar todo o meu data frame e dropar a última coluna salário, beleza? Esse um aqui indica que eu quero dropar uma coluna, esse é o eixo. Se eu colocasse 0, ele ia dropar uma linha, tá? E a gente passa essa informação como um array do NumPy. A gente vai fazer a mesma coisa para definir o nosso target, só que o contrário, né? Então, a gente só passa a coluna salário para ele. Beleza. Agora, está na parte da gente separar o nosso modelo nos quadrantes, tá? Para a gente poder fazer o treino e o teste dele. A gente faz isso por meio dessa função que a gente importou lá no começo do código, que se chama model_selection.trainTestSplit, tá? É só você copiar e colar nos 3 pontinhos. E basicamente o que a gente vai passar para ela são nossas features, o nosso target, o tamanho do teste que a gente quer que seja, então quantos % do meu dataset inteiro que eu quero que seja de teste e quantos que eu quero que seja de treino. Nesse caso eu passei que eu quero 20% de teste e o resto vai ser treino consequentemente. E random state é basicamente ele aleatorizar algumas linhas, a ordem das linhas, para que a gente tenha novos estados e de forma que a gente consiga fazer novos testes no nosso modelo, tá? Isso serve para a gente, se eu estou fazendo um vídeo para ensinar alguém como fazer um modelo de machine learning, a gente use a mesma ordem das linhas, tá? Então, nesse caso, a gente definiu como 0. Então, no final, se tudo der certo, vocês deveriam ter a mesma acurácia que eu no final desse código. Eu esqueci de rodar a linha de cima, mas é só apertar Shift Enter e rodar. Rodei a de baixo e agora a gente tem 4 novas variáveis, que são os 4 quadrantes que eu apresentei para vocês anteriormente, tá? Agora, a gente precisa normalizar os nossos dados. Isso é muito importante porque o KNN ele depende muito da distância entre os pontos, tá? E como ele depende muito da distância, se 2 variáveis não estão na mesma métrica, isso pode acabar criando grupinhos que não necessariamente vão ser bons para o nosso modelo entender os padrões. Ou seja, tem variáveis que variam de 0 a 1, tem variáveis que variam de 0 a 100. Eu quero que todas variem de 0 a 1, seria o mais lógico, tá? Então, a gente faz isso por meio desse standard scalar e a gente pega e atribui ele a uma variável sc_x, tá? A gente vai chamar o nosso sc_x e vai transformar nossas features de treino e nossas features de teste, tá? E atribuir elas a x_train e x_test, beleza? Agora a gente normalizou nossos
nossas features. Agora, está tudo pronto, a gente só precisa criar nosso modelo, a carcaça dele, né? Então, a gente vai criar a carcaça dele por meio dessa funçãozinha aqui, chamada neighbors.kNeighborsClassifier. E, basicamente, você vai falar para o seu programa que você quer criar a carcaça do seu modelo, tá? Sem passar nenhum tipo de dado, nem nada. E nessa carcaça, é interessante a gente passar para ele quantos vizinhos a gente quer usar. Qual é a métrica? Então, são esses parâmetros que, na verdade, a gente chama de hiperparâmetros, que a gente vai regulando e brincando com eles para ver e vendo as diferenças de resultados, tá? Nesse caso, a gente definiu como número de vizinhos o número 19. E por que disso? Porque a gente rodou uma série de testes e a gente chegou nesse valor ótimo, tá? Mas a gente vai deixar para vocês um arquivozinho que explica no detalhe como chegar nesse valor, tá? Mas não cabe para esse vídeo. E a métrica que a gente vai usar é euclidiana, tá? Então a gente roda essa linha e a gente agora tem uma variável CLF que descreve o nosso modelo, tá? Agora que a gente tem o nosso modelo pronto, a gente precisa treinar ele, tá? Então, só recapitulando, a gente cria a carcaça, treina e testa, tá? Então, para treinar, a gente passa as nossas features de treino e o nosso target de treino, beleza? Show. A gente faz isso chamando o método fit no nosso modelo, tá? Ele vai te dar um resumozinho do seu modelo e aqui para a gente testar, finalmente testar, a gente só precisa chamar o método score passando as nossas features e targets de teste. Show? Teste. E a gente atribui a uma variável acurácia. E depois a gente printa ela. Então, aqui, o que esse número quer dizer é que o nosso modelo acertou 92% dos casos, né? Então, ele supôs os valores para o nosso dataset de treino e em 92% dos casos ele acertou, tá? Ou seja, você tem 92% de probabilidade de acertar na hora que você rodar para um novo valor, beleza? A gente vai visualizar a nossa fronteira agora. Então, lembra que aqui em cima a gente desenhou, a gente visualizou pontos no gráfico e a gente viu que, dá pra gente desenhar uma fronteira entre esses caras. Então, vamos desenhar para ficar mais didático, né? A gente criou uma funçãozinha aqui em cima que já faz isso. É basicamente criar um modelo simplificado e usar a biblioteca chamada MLX-Extend, tá? Para plotar. Mas, basicamente, o que a gente precisa passar para esse cara é o nosso dataset, def_dummy, e o número de vizinhos que a gente quer, tá? Eu vou rodar aqui. Você vai ver que a fronteira que ele vai desenhar é bem definida quando você chama o número de vizinhos de 19, tá? Mas se você coloca o valor como 1 ou o valor como muito alto, você começa a ver que começa a ter umas distorções na sua fronteira, tá? Então, se você for ver aqui, a gente tem uma fronteira relativamente bem definida, tá? E se a gente põe como 1, a gente vai ver que esse valor cria várias ilhas no seu gráfico e isso não necessariamente é bom, tá? Porque essas ilhas são meio que outliers, são meio que valores fora da curva, tá? Ó, aqui, como eu disse, várias ilhazinhas que não necessariamente generalizam todos os casos, tá? E beleza, como que a gente vai agora colocar isso em prática, tá? Então, digamos que você tem uma nova pessoa, você tem todas as características dela, e qual que seria, então, provavelmente a faixa salarial dela? O que a gente vai fazer é criar um exemplo aqui embaixo, que vai ser um array do NumPy, e para cada casinha dessa lista aqui que a gente definiu no começo, aqui dentro, aliás, para cada casa vai ser o valor de uma característica, tá? E a gente vai se basear na primeira linha do nosso dataset, tá? Então, o primeiro valor que eu preciso passar é a nota no ensino fundamental, que aí aqui eu chamei de 45. O segundo é a nota no ensino médio, beleza? O terceiro é a nota na graduação, e por aí vai.
Então, a gente passa todos esses valores, você tem que passar todos os valores, e no final das contas, a gente vai dar um reshape nesse array, tá? Isso só serve para o nosso modelo entender os nossos dados, e para ele estar no mesmo molde do nosso dataset. A gente vai normalizar esses valores, é muito importante, porque lembra que nossos números variam de 0 a 1 e não de 0 a 100. Então, por exemplo, esse número de 60 aqui não estaria correto. E para a gente prever, é muito simples. A gente chama o nosso modelo e o método predict, tá? E passa o nosso exemplo já normalizado. Então, se a gente printar a predição aqui, ele preveu que para esse carinha aqui, com todos esses dados, a faixa salarial dele vai ser abaixo de 240 mil, tá? Então, se a gente aumentar muito a nota no ensino fundamental e no ensino médio, a gente tem agora um valor de 1. Ou seja, eu estou tirando um cara que estava daqui e jogando ele para cá, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, a gente vai estar à disposição para tirar. E é isso, a gente vai deixar o gabarito na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida, sugestão, por favor, deixe no comentário. É isso, muito obrigado e falou!